Até o demônio, né, assina uns pactos pra invadir o corpo de uma pessoa, mas o homem não consegue entender, tá ligado? Que não, o corpo não é dele, não pode entrar, não pode invadir o corpo da coleguinha. O homem, dona, já começamos bem, hein? O que eu mais escuto hoje em dia é homem fazendo mimimi por causa de feminismo. E eles se ofendem num nível assim que chega a ser incompreensível, sabe? Ah, dona, é absolutamente incompreensível, sabe? A taxa de suicídio de homens jovens em proporções apocalípticas, um filho meu sendo orientado nas escolas e recintos públicos a como não estuprar mulheres, pais e maridos sendo completamente destruídos financeiramente, moralmente nas varas de família, né? Contaminado de gente de formação filosófica marxista, feminista, positivista, essas varas sendo usadas como agente de todo um projeto anticivilizacional do Estado para afastar crianças da figura do pai e tornar o Estado a única figura de autoridade e obediência, jovens na faculdade sendo expulsos da instituição pela mera alegação de estupro das suas colegas de curso. Pois é, dona, como você disse, é absolutamente incompreensível. Eles falam muito, hoje em dia tudo é machismo, hoje em dia tudo é opressão, não sei o quê. mas assim, cara, na moral, eu realmente te entendo. Eu realmente entendo você. Você também deveria entender que, graças à liberdade de informação proporcionada pela internet, que tua laia, por sinal, quer censurar a qualquer custo, as pessoas encontraram espaço para discutir sobre os males que afligem a nossa sociedade contemporânea. Inclusive esses males se refletindo, se manifestando na vida cotidiana delas. E que essa liberdade de informação de todos os lados está fazendo as feministas se revelarem como um movimento social e, acima de tudo, político, porque a luta de vocês é por poder político, poder de prender e poder de matar, em última instância. Está fazendo de vocês o movimento político mais caricato e nocivo de toda a sociedade. O que eu quero dizer é, quanto mais vocês abrem a boca, mais o povão, a massa dotada de common sense, de senso comum, ri da risada da senha ideológica, liberticida e anti-humana de vocês. Porque deve ser realmente um saco ser uma pessoa escrota, uma pessoa machista, uma pessoa opressora. Se você acha que a hostilidade do homem brasileiro, e da mulher também, não esqueçamos, porque o que tem de mulher antifeminista, antissocialista, antiestatista, justnaturalista, pró-liberdade, não tá no gibi, porra. Elas só são um pouquinho mais tímidas de aparecer e mais polidas que um tipo escrotão e sem escrúpulos como eu, que já manda vocês tomarem no cu logo de cara. Bom, vou retomar o raciocínio aqui. Se você acha que a hostilidade do homem brasileiro ao feminismo enquanto ideologia e ação política está te incomodando agora, não queira ver a hostilidade ao feminismo nas comunidades internacionais, porra. Os homens norte-americanos, canadenses e até mesmo na Europa, porra, que está morta espiritualmente, graças a tipos mal intencionados que mandam em gente como você mesmo, por sinal, eles estão cada vez mais vacinados contra feminismo e contra toda e qualquer forma de estatismo em geral. Existe uma tonelada de comunidades online, espaços de discussão masculino, onde tem nego compartilhando suas experiências de vida, buscando desenvolvimento pessoal, liberdade, inclusive aprendendo a como se aproveitar do vácuo que o feminismo causou na mente e nos juízes da mulherada para faturar sexualmente em cima da própria hipergamia feminina. Hipergamia essa que o projeto de engenharia social que tu endossa não vai conseguir mudar, independente dos séculos de engenharia social que vocês empreendam. Vocês serão a piada mais macabra da história humana dentro de uns 2 séculos, quando a civilização mais bela da humanidade ruir e os poucos remanescentes sadios tentarem reconstruir ela das cinzas. Uma pessoa que tem discurso de ódio a vida inteira. Defina discurso de ódio, dona. Dizer não pra você não é discurso de ódio, eu apenas sinto em te informar isso. De repente uma mina levantar e mandar você calar a boca. Ah, manda calar a boca. Mas que coisa mais democrática, que coisa mais plural, não? Viva a diversidade, exceto a diversidade de opinião, claro. Pois a única coisa que vocês têm feito
contra o avivamento pró-liberdade de toda a sociedade é, de fato, mandar os seus opositores calarem a boca, procurar meios para ostracizá-los ou criminalizá-los. Saca, realmente deve ser muito chato. Ora, feminista, deve ser muito chato para você saber que existe algo como direitos naturais, como instituições de liberdade, como a própria liberdade em si, enquanto conceito, como natureza humana, né? Como experiência humana, não? Coisas das quais estão acima dos anseios de poder e controle totalitário da tua ideologia estatista. E aí, no meio dessas apelações que vocês sofrem, né, de querer ofender as minas e chamar as minas de gorda, falar que as feministas é isso, que as feministas é aquilo, vocês curtem muito usar um termo chamado feminazi. Adoram chamar feminista de feminazi. Não, dona. Eu particularmente evito a todo custo esse termo feminazi. E por sinal, eu aconselho todos os seguidores do meu canal a evitarem também ele. Mas eu o evito não pelos motivos que você espera. Eu vou reiterar porque eu creio que eu já mencionei isso em vídeos anteriores. Eu não emprego o termo feminazi como jargão pejorativo porque o termo feminista ele já é pejorativo em si mesmo, porra. Vocês são marxistas, caralho. Vocês antagonizam todas as relações da vida humana em sociedade entre oprimidos e opressores, caralho. Vocês instilam o ódio e a cisânia na alma das pessoas. Vocês jogam todos contra todos. Vocês são sucessores histórico-ideológicos de centenas de milhões de cadáveres com essa cosmovisão, porra. Vocês são incomensuravelmente piores do que qualquer nazista, em especial a vertente abortista, com o Evangelho da Morte, que tem nas suas mãos o sangue de centenas de milhões de nascituras inocentes. Você tem ao menos a consciência do legado do que tu carrega, minha filha? Tenta deixar essa senha ideológica de lado só por um momento e faça uma reflexão pessoal, com paz de consciência. Quando você tiver feito essa reflexão, volta aqui e pode entrar em contato comigo assim que você quiser. Eu vou te receber muito bem. Mas vem toda vaidosinha, vem toda maquiada, assim que eu gosto. Até porque é realmente muito parecido pedir igualdade de gênero e invadir a Polônia, tá ligado? A questão é que tu não pede igualdade de gênero, dona. Mais igualdade de gênero, fecha aspas, é a confeitaria, a retórica do processo. O que vocês fazem e sempre fizeram historicamente na prática, em ações políticas reais, minha filha, é invariavelmente, sistematicamente, mais Estado. Vocês aumentam o poder do Estado sobre indivíduos e sobre instituições. Não existe uma única exceção em toda a história do movimento feminista. Vocês passaram décadas escondendo uma agenda estatista com um artifício retórico e impuseram o monopólio das virtudes. Ah, se você se opõe ao aumento do poder do Estado, se você não quer um Estado totalitário, se você se opõe à violação dos direitos naturais, então você é um fascista, você é um machista, racista, que é contra a igualdade de gênero. Aí que tá, dona, a depender de mim e outras almas vivas na internet afora, ninguém mais vai cair nessa merda. E no meio do mimimi, eu escuto tanto, assim, que o feminismo é o contrário do machismo, que o feminismo, ele quer que as mulheres sejam superiores aos homens, que o feminismo radical, não sei o que... Cara... Assim, antes de você escrever merda na internet, senta no computador, faz jus, assim, ao dinheiro que tu paga na tua internet e coloca no Google, assim, machismo, tá? Vai lá, faz isso agora. Isso, campeão. Vá lá na internet, de preferência em dicionários ou sites do mainstream e procure a definição feminista, politicamente correta do termo machismo, sem se preocupar em buscar suas origens históricas e sua etimologia de fato. Aí o que vai aparecer aí pra vocês? A primeira definição de machismo que deve aparecer aí pra vocês é da Wikipedia. Porra! Wikipedia. Tá de brincadeira, mulher? Eu ia colar umas definições com credibilidade acadêmica, né? De artigo, de sociólogo e antropólogo e tal. Olha só. Um diplominha de merda de sociologia e antropologia de repente vira autoridade divina, porra. Não desrespeitando as pessoas sérias e estudadas em ambos ramos. Pessoas essas que estão longe, completamente alheias ao mainstream acadêmico contemporâneo, por sinal. Em especial no Brasil. Mas não, eu fui do básico, assim. Eu fui na Wikipedia pra saber o que é machismo e explicar pra você aqui, meu querido. Você não sabe o que é machismo, eu vou te ensinar agora. Vamos lá, turma. O Wikipedia vai ensinar pra você o que é machismo.
E se você contestar a definição do Wikipedia, um site por definição editável a respeito do termo machismo, você é um herege que não merece nenhuma credibilidade. Ora, puta que o pariu, puta que o pariu. É o conceito que baseia-se na supervalorização das características físicas e culturais associadas com o sexo masculino, em detrimento daquelas associadas ao sexo feminino, pela crença de que homens são superiores às mulheres. Em um termo mais amplo, o machismo, por ser um conceito filosófico e social que crê na inferioridade da mulher, é uma ideia de que o homem, em uma relação, é o líder superior na qual protege e é autoridade em uma família. Ok, dona. Agora contesta essa própria definição que tu citou. Conteste, especialmente esses últimos parágrafos. Vamos lá. Conteste milênios de aprendizado, esforços, luta e experiência humana, dona. Conteste o fato de que os homens são a força motriz civilizacional. Eles são eminentemente o agente proativo das relações das coisas que o circundam. Conteste o fato da biologia exercer uma influência máxima nas relações e nos papéis exercidos pelos homens e pelas mulheres na sociedade. É muito simples você ignorar todo um contexto histórico, civilizacional, antropológico, ignorar a porra da biologia, pegar a porra de um dicionário e dizer: olha, submissão feminina e homem como figura de autoridade. Veja que feio, que horrível, que opressor. Meu Deus, tô com nojinho. Você, como toda doutrinada no evangélico feminista, você parte do pressuposto de que o feminismo é assim, é uma espécie de, sei lá, um ultimato metafísico. É algo que paira acima da estrutura da realidade. Realidade essa que está em uma lida constante com instabilidade e violência, meu Deus do céu. Que é uma tendência natural, não só da humanidade, como a de vários animais que nesta terra habitam, porra. Você veja só, espectador. Para ela, lá na época do Velho Testamento, deveria existir algo como o Estado moderno, Delegacia da Mulher, Lei Maria da Penha. E se não existia, a culpa é dos homens de não terem criado bem mais cedo, desde o início dos tempos, toda uma civilização e instituições de liberdade que assegurassem à mulher toda a proteção e conforto que só a porra de uma sociedade machista, patriarcal, cristã, justnaturalista pode proporcionar. Mas, ora, as mulheres não possuem recurso físico para lidar com a selvageria ou luxúria de um agressor qualquer e dependiam de homens, como se não dependesse até hoje, para lhes assegurar a integridade física e dignidade. Então, como nós sabemos se nós odiamos Deus, ou a estrutura da realidade em si, ou a biologia, nós vamos aqui reivindicar um Estado totalitário que persiga e ostracize qualquer característica masculina enquanto inimigos de classe, que prive a sociedade de suas liberdades elementares e que maqueie as diferenças biológicas entre homens e mulheres. O feminismo é isso, caralho. O feminismo é um movimento social, filosófico e político que tem como objetivo direitos equânimes, ou seja, iguais, e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões opressores patriarcais baseados em normas de gênero. Envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pela igualdade dos homens e mulheres, além de promover direitos das mulheres e seus interesses. Então, assim, vocês estão vendo que não é uma coisa ao contrário, né? Partindo-se do pressuposto que o discurso retórico feminista é o feminismo na prática e o feminismo na política, dona. O que definitivamente não é o caso. Porque o contrário do machismo não é feminismo, o contrário do machismo é direitos humanos, cara. Não coloca isso na tua cabeça, tá passando vergonha, né? O contrário do machismo é direitos humanos. Você tem noção da merda que tu tá falando, mulher? Dona, vamos lá, eu vou devagar contigo. A sociedade que tu julga machista, a civilização que as tuas irmãs querem destruir, é a civilização do logos grego, caralho! É a civilização do honeste vivere, do alterum non laedere, do sum quique tribuere, porra! É a civilização do direito romano. É a única civilização do mundo que definiu de forma minuciosa o conceito de justiça, pautado em todo um arcabouço moral e na lei natural, porra! E acima de qualquer coisa. É a civilização do amar ao próximo como a ti mesmo. É a civilização cristã, queira você ou não.
A tua vida está cercada de cristianismo por todos os lados e tu nem se dá conta, por causa da tua cegueira ideológica e ódio a um abstrato coletivo que você chama de machismo, patriarcado, a puta que pariu. Sabe aqueles valores e virtudes que você enxerga como um bem objetivo? Você nem se dá conta. Se é que você enxerga algum bem objetivo ou algum bem na sociedade em si, mas vamos deixar isso de lado. Você nem se dá conta da influência cristã que você tem na sua vida, minha filha. E por falar em lei natural, você tem ideia do que seria a tua vida sem os direitos naturais que nós, machistas, cis heteropatriarcais, te asseguramos, dona? Eu juro que eu não tenho a menor intenção de te traumatizar com esse choque de realidade, mulher, mas eu te asseguro que esse choque é pro teu bem. Cedo ou tarde tu vai ter que perceber. Em última instância, os homens são a única razão pela qual as mulheres podem desfrutar de qualquer direito que seja para começo de conversa, mulher. Vamos lá. Se a tua vida possui um aspecto de sacralidade inviolável, se você possui uma singularidade, uma autonomia enquanto indivíduo humano, se você não é tida como uma mera decoração ou uma massa orgânica sujeita à arbitrariedade alheia, você deve isso tão somente aos homens, dona. A homens tão machistas quanto eu. E você não só deve isso a eles, como depende destes para que tudo se mantenha dessa forma. Se você tivesse que viver sob os cânones desses antivalores revolucionários que a turminha da tua laia professa, a essa altura, minha filha, você estaria exposta, amarrada numa vitrine, numa espécie de concessionária de fêmeas, ao lado de uma plaquinha com as tuas descrições fenotípicas, tua etnia, tua altura, teu peso, tua quilometragem e finalmente o teu preço. Talvez nem mesmo um nome te seria dado. Vocês estão lidando com forças de ódio, destruição, selvageria e violência, das quais vocês não fazem a menor ideia de como controlar. Vocês são revolucionários, vocês vivem da própria destruição, se alimentam da própria destruição e vão destruir tudo ao seu redor no processo. Eu mesmo já vi discussões entre vocês, marxistas, positivistas, revolucionários, onde a vertente africanista, o coletivo africanista, ele estava pregando estupro de mulheres brancas como, abre aspas, reparação de dívida histórica, fecha aspas. E as feministas, ou elas enfiaram o dedo no cu e se calaram, ou elas espernearam de ódio e indignação sem apresentar um contraposto. Elas não tinham como apresentar um contraposto. Porque essa turma africanista, ela estava partindo dos mesmos pressupostos que vocês mesmas, feministas, se utilizam para fomentar ódio contra homens enquanto classe. Eu nem mesmo sei a profundidade do teu engajamento político em particular, mocinha. Para fazer esse vídeo eu estou partindo do pressuposto que você é uma militante feminista revolucionária como qualquer outra mesmo. Vamos lá. Você faz ideia do que seria uma civilização onde homens rejeitassem a convenção moral de que violar uma mulher é errado? Um ato execrável, independente de qualquer circunstância? E digo mais, você já parou para pensar que uma civilização dessa é perfeitamente possível? Eu volto a bater na tecla. Você faz ideia de com o que tu está lidando? Você faz ideia de que forças estão te movendo para destruir essa civilização que nós vivemos em particular? Para eu te provar que você vive num mundinho cor-de-rosa, alheio à realidade, eu vou citar aqui a Camille Paglia, que é uma das mulheres que eu mais adoro, ao menos no campo das ideias. Embora ela se declare como feminista, dissidente, mas ainda se intitule como feminista, eu não a vejo dessa forma porque ela é alguém que aceita a estrutura da realidade. E isso vai contra as premissas do feminismo. Vamos lá, eu vou transcrever aqui o artigo que ela fez. Too many young middle-class women raised far from the urban streets seem to expect adult life to be an extension of their comfortable, overprotected homes. But the world remains a wilderness. The price of women's modern freedom is personal responsibility for vigilance and self-defense. Current educational codes tracking liberal left are perpetuating illusions about sex and gender. The basic leftist premise, descending from Marxism, is that all problems in human life stem from an unjust society,
and that corrections and fine-tunings of that social mechanism will eventually bring utopia. Progressives have unquestioned faith in the perfectibility of mankind. The horrors and atrocities of history have been edited out of primary and secondary education except where they can be blamed on racism, sexism, and imperialism. Toxins embedded in oppressive outside structures that must be smashed and remade. But the real problems reside in human nature, which religion as well as great art sees as eternally torn by a war between the forces of darkness and light. Eu só vou discordar da Camille Paglia no ponto de que eu creio que isso se arrasta desde Rousseau, não Marx. Talvez até antes disso. O que teve de nego com heresia messiânica, despotismo e loucura arbitrária na Idade Média não tá no gibi. Catarismo, arianismo, por aí vai. A questão é que esse negócio de você aplicar esses empreendimentos de, abre aspas, né, mundo melhor, fecha aspas, em movimento político organizado, na luta por poder político e militar, ou seja, o poder de matar opositores como política de Estado, isso certamente começa depois da Idade Média. Eu sinto que rola uma preguiça ideológica, assim. Vocês têm os argumentos nas mãos, mas é muito mais fácil para vocês continuarem defendendo discurso burro, continuar defendendo idiotice, do que simplesmente você aceitar que você tá errado. Isso, campeão. Aceite que uma burocracia revolucionária de bosta, uma meia dúzia de engenheiros sociais tarados mentais, determine o que você tem que ser, o que você tem que pensar e como você deve agir. É uma maravilha isso daí, porra. Aceitar que você está sendo escroto, aceitar que você faz parte de uma geração de pensamento pequeno, faz parte de uma geração que não condiz mais com o conhecimento e com o nível de articulação que as mulheres têm hoje em dia. Você, portanto, deve se achar muito moderna, né? Muito articulada, não, mocinha? E se eu disser pra você que todos os teus pressupostos sobre a vida humana em sociedade são altamente arcaicos e ultrapassados? E se eu disser pra você que você está repetindo os erros dos últimos séculos, em especial o do século XX, o século da tirania, da barbárie, do genocídio, da guerra total, da privação das liberdades humanas mais elementares? E se eu te disser que você está repetindo os erros do passado, minha filha? Senta aí e fica acreditando em compartilhamento de Facebook, fica acreditando em página de orgulho hétero. Cara, melhor, você tá passando vergonha, assim, sabe? Darwin já tá decretando sua extinção já tem um tempo. Quem é você pra falar dessa turma do tal orgulho hétero? Tu acredita em quebrando tabu, tu acredita em travesti reflexiva e feminismo sem demagogia, porra! Eu fico aqui me indagando, né, porra? Feminismo sem demagogia, tipo... marcenaria sem madeira, atmosfera sem gás, combustão sem fogo, corrente elétrica sem tensão, gastronomia sem alimento. É, amigão, a lista não para. E dentre os argumentos que vocês adoram, né, falar pra gente assim... é que, se tu quer igualdade de gênero, vai lá se alistar no exército, vai lá pedir alistamento obrigatório. Então, vocês não acham que é mais fácil vocês irem atrás da não obrigatoriedade do alistamento? Ah, que maravilha. Vamos lá, dona. Isso se chama transferência do ônus da responsabilidade e evasão por conveniência, dona. Isso é um dos empreendimentos feministas mais comuns e talvez o mais rasteiro, o mais baixo deles. Vamos lá, eu vou explicar. Não é que você se enterneça e empatize com uma privação da liberdade de homens jovens e com o dever que lhes é imposto para com a pátria. É porque você, dona, que não quer sentir o gostinho da igualdade de fato na pele. A analogia para essa situação é o pai que, enquanto sai para o trabalho, bota os filhos para lavar o carro em troca de mesada. Só que como o irmão mais novo fica brincando de água lá, vagabundeando, enquanto o irmão mais velho pega no pesado, esfrega e lava o carro de fato, o mais novo acaba recebendo mesada também só por estar presente. Você, mulher, e ainda por cima mulher feminista, é o típico irmão mais novo folgado, super protegido e ingrato, que vai pedir pro pai parar de exigir que se tem a obrigatoriedade de lavar o carro para receber a mesada, mas não porque você está preocupada com a injustiça do irmão mais velho que tem que fazer tudo enquanto fica no bem bom, e sim porque você tem medo de que o irmão mais velho se inconforme
reclame pro pai dessa injustiça, exponha o quão superprotegida você é em detrimento dele e exija que você lave o carro também para poder receber mesada. Eu não caio nessa tua inversão, dona. Muito embora eu seja particularmente contra o alistamento militar obrigatório, a tua ideologia, para ser coerente, deveria exigir que mulheres sintam igualmente todos os encargos sociais e civilizacionais do ser homem. Mas isso tu não quer, danadinha. Tu não quer porque tu de fato não é pró-igualdade porra nenhuma. Você, como toda feminista, é uma ginocentrista. Você quer que o Estado dê autonomia total e carta branca de libertinagem arbitrária para as mulheres. Arbitrariedade, inclusive, para matar seu próprio filho no ventre sem prestar contas com nenhuma espécie de justiça terrena e até mesmo sem prestar contas com o próprio pai da criança. Você quer que o Estado as privilegie com cotas para que elas, de cima para baixo, se metam em ramos dos quais elas não dominam ou nem sequer se interessam, enquanto simultaneamente você quer manter intacto o paradigma patriarcal, o paradigma tal machista, né, da descartabilidade masculina. Em última instância, você quer o melhor dos dois mundos, minha filha. Tá escrito na tua cara e tá implícito no teu discurso. E, cara, vocês ficam focando tanto em ir pra guerra, em militares, cara, vai procurar uma guerra pra você lutar. Você que não se deu conta, dona, eles já estão travando uma guerra. Eles estão travando uma guerra cultural contra ideologias perniciosas como a sua. Ideologias que atacam a nossa própria identidade e nos injuriam sem responder por isso. Ideologias que pretendem segregar a sociedade, desconstruir a integridade do indivíduo humano, jogar todos contra todos, destruir as relações espontâneas e harmoniosas da vida em sociedade ao colocar barreiras de ódio entre as pessoas. Eu não sei se você se deu conta disso também, mas o Estado, as elites políticas e econômicas, que por sinal financiam todo o movimento feminista, eles já declararam guerra aberta aos homens e a qualquer coisa que se entenda como masculino desde a década de 50, no mínimo, mocinha. Se você não quiser ir pra guerra, sei lá, senta no computador e vai pesquisar, sei lá, sobre a guerrilha feminina no Kurdistão, sabe? Tem um monte de mina importante na história da guerra, como se, apesar de que guerra é uma coisa idiota como um todo, né? Mas vamos lá, melhore seus argumentos. Alistamento obrigatório pra vocês, assim, não faz o menor sentido. Mesma coisa com a questão da idade, da aposentadoria, né? Ser mais alto pra homem do que pra mulher. Se vocês estão incomodados com isso, lutem pelos seus direitos, não venham atacar as feministas por causa disso, entendeu? Mais uma vez, transferência do ônus da responsabilidade e evasão por conveniência. Isso é muito baixo, dona, isso é muito rasteiro. Eu vou desmascarar esse teu discursinho. Para começar, quem está reivindicando politicamente a tal igualdade e monopolizou, usurpou para si a representação da tal defesa da igualdade foram vocês, caralho! Se a parte reivindicatória por igualdade aqui são vocês e quem se opõe a vocês está contra a igualdade, o mínimo que vocês deveriam fazer, se não fosse um bando de descaradas, caras de pau e filhas da puta, é exigir que o período para aposentadoria dos homens seja reduzido, ou então exigir que o período para aposentadoria das mulheres seja prolongado, mesmo que isso prejudique um privilégio das mulheres. Igualdade é isso, caralho. Igualdade. Se vocês monopolizaram e usurparam para si a representação da luta pela igualdade, vocês obstruíram quaisquer outros meios de se reivindicar coisas desse tipo, senão pelo feminismo. Pois, segundo vocês, ou você está a favor do feminismo, ou você é, abre aspas, contra a igualdade, fecha aspas. Vocês dizem isso, caralho. Você mesmo acabou de dizer que ser contra o feminismo é ser contra direitos humanos fundamentais, porra. Quem é que não percebe que isso é uma sinuca de bico? Quem é que não percebe que isso é um jogo de cartas marcadas dos mais rasteiros, dos mais filhas da puta, minha filha? Tu não percebe o íntimo da mentalidade de vocês ser tão totalitário, vil, baixo e filha da puta? Tu quer a prova, mulher? Existe um movimento sério ao redor do mundo chamado Men's Rights Activism. Esse movimento, em especial nos Estados Unidos, eles estão tentando reivindicar mudanças no sistema judiciário aparelhado por agentes revolucionários, gente feminista, gente marxista mesmo, onde vidas de homens são simplesmente destruídas.
seja por uma acusação de estupro de uma mulher qualquer, seja pela esposa simplesmente decretar divórcio do nada, sem anuência, muito menos ciência dele, afastá-lo dos seus filhos, tomar sua casa, tomar 60% a 80% de seus ganhos na canetada de um burocrata de merda qualquer, que nunca te viu na vida, mas já te enxerga e trata como vilão da história. Esse movimento, ele está visando criar por conta própria casas de abrigos para homens vitimados por violência doméstica, pois a nossa sociedade machista, cis, heteropatriarcal, racista, classista, sexista, que oprime as mulheres, né? Essa sociedade, ela negligencia completamente a violência contra os homens. E olha que eu não estou falando de sujeitos que levaram um murro e ficaram com o olhinho roxo. Eu estou falando de sujeitos que levaram com vaso atrás da cabeça, nego que levou cadeirada nas costas, nego que levou garrafada na cara, nego que levou paulada na testa, porra. Você mesma parte do pressuposto que o violentador é by default o homem. Você mesma mencionou isso no começo do vídeo. Mas você não sabe, ou ao menos não menciona, por conveniência, que mulheres são recordistas, especialistas em violência doméstica armada e violência apenas contra grupos particularmente mais fracos e indefesos que ela, como crianças, idosos e deficientes. Você sabe o que o establishment, toda a mídia, inclusive as autoridades do movimento feminista e as militantezinhas de merda dizem a respeito desses tais MRAs? Eles são acusados de ser um grupo extremista, grupo da extrema direita que se opõe a tal igualdade de gêneros. Um grupo que está pregando discurso de ódio e violência contra a mulher. Você está entendendo por que eu estou de saco cheio de ter que lidar com essa dualidade maliciosa? Inclusive, de precaução, eu já fiz um vídeo a respeito desse problema da dualidade argumentativa da feminista. Vocês obstruíram todos os canais possíveis de se reivindicar algo a respeito de igualdade de gêneros verdadeira, porque vocês usurparam e monopolizaram esse título para um movimento político que não só é anti-igualdade por ser supremacista e ginocêntrico, como ele é liberticida e totalitário por sua própria natureza filosófica e ideológica. Ou você se curva ao marxismo ginocentrista, ou você será ostracizado pela mídia, pelo establishment, e de qualquer forma nada a respeito de igualdade de fato será alcançado. Pois então, eu prefiro garantir ao menos minhas liberdades no ostracismo mesmo. Também o fato de que mulher entra mais barata em balada. Tem balada que tem preço diferencial pra mulher. Assim, o que pra mim é muito óbvio, o fato da balada ser mais barata vai atrair mais mulher. Se você não gosta desse tipo de coisa, boicota a balada. Não vai. Eu percebi, achei interessante o fato de que você admite uma obviedade dessa. De que o mercado ele vai se aproveitar da disparidade biológica absoluta entre o interesse e busca do sexo masculino para com o sexo feminino. Ou seja, a diferença mesma entre a libido masculina e feminina é tão absurda que talvez nem possa ser quantificada. O fato de que homens, em especial homens fracos moralmente, fracos espiritualmente, na paixão absoluta pela figura da fêmea humana, eles colocam mulheres não só como objetivo, mas como a razão de sua própria existência. Esses homens estão dispostos a pagar mais e de preferência só irão gastar dinheiro em lugares onde a presença de mulheres seja abundante. O mercado sabe disso, dona. E o mercado se aproveita disso. É belo e moral. Você também enxerga isso. Você também sabe disso. Você sabe que o mercado vai reduzir o preço para a mulher para lotar de mulher, senão o homem não vai e não gasta. Mas eu percebo que simultaneamente você não consegue perceber numa sutileza tão óbvia dessas que é absolutamente impossível conceber uma sociedade não totalitária em que homens e mulheres possam ser iguais. Não é possível que, numa situação tão sutil e tão óbvia assim, você não consiga perceber isso. Se você não consegue enxergar, até mesmo uma sutileza dessas, que todas as nossas convenções sociais, a maneira diferente da qual homens e mulheres são tratados, as expectativas e os encargos sociais esperados dos homens e das mulheres são pautadas num pressuposto da própria natureza humana, pautado em algo tão óbvio e autoevidente, você tem de fato uma deficiência cognitiva. E isso é batata em militante revolucionário. Veja só, você consegue perceber a artimanha do mercado em fazer uso espontâneo da ação humana.
E você, em outras instâncias, até chamaria isso de exploração capitalista ou qualquer coisa desse tipo. Mas você não consegue enxergar ou admitir a própria natureza humana, porra. Veja só. O militante revolucionário, ele, por definição, ele não consegue estabelecer uma correlação de causa e efeito, de sujeito a objeto, de anterior e posterior, de agente e ação. Eu não sei se isso é uma deficiência cognitiva de vocês mesmo, ou se é malícia mesmo, se é perfídia psicológica. Também falam muito, É feminista, mas só até que o momento de dividir a conta. então, assim, né, as pessoas são pessoas, né, têm o poder de dialogar, o poder de se expressarem, né, chega pra mina que você tá saindo, né, e fala, e aí, olha só, eu tô com pouca grana, rola a gente dividir antes de sair? Mas aí que tá, porra, você ignorou o óbvio mais uma vez. Eu não sei se por deficiência cognitiva ou por malícia. O simples fato do homem ter que dialogar a respeito implica necessariamente que existe todo um pressuposto de que o homem deve pagar. E como para você não é conveniente admitir que mulheres são privilegiadas em todos os aspectos sociais pelos homens, exceto moralidade sexual, por outras razões óbvias, embasadas na própria biologia e natureza humana, das quais eu já discuti em vídeos anteriores e eu não pretendo repetir aqui. Como você não quer admitir que as mulheres são privilegiadas, você prefere jogar a narrativa pro basta dialogar com ela e tudo se resolve, pois eu aqui, do alto do meu pedestal de paladina da igualdade, eu não vou mexer a porra de um único palito nas normas, papéis e convenções sociais que me privilegiam. Se vira, porra! Mas lembre-se, se você se virar contra o feminismo, você é contra a igualdade, você é malvado, você é opressor. É exatamente isso que você está falando. Em última instância, dona, os homens estão dispostos a fazer qualquer coisa para você e por você, te privilegiar em todo e qualquer aspecto. Basta não ser promíscua, basta não ser rodada. É simples assim. É a coisa mais simples do mundo, meu Deus do céu. Mas vocês querem tudo. E acham que o Papai Estado pode dar isso para vocês também. O poder de ser promíscua, rodada e simultaneamente proibir o julgamento masculino a respeito de seu comportamento. Cercear a liberdade de escolha do homem. Eu sinto te informar que nem séculos de engenharia social vão mudar isso. Perceba também que as feministas e todo o establishment, eles possuem um pavor enorme de homens sadios que não enxergam a mulher como razão, mas sim como consequência. E outra coisa que a gente tá cansada de ouvir, cansada, é de vocês falarem de serviço braçal pra gente. Quer igualdade de gênero? Então vai na obra carregar um saco de cimento de 50 quilos. Então, cara, assim, você já carregou um saco de cimento de 50 quilos? Eu só perguntando por curiosidade mesmo. Se vem ao caso, já, dona. E você? Você já bateu uma laje, já assentou um tijolo, já consertou um móvel, já carregou mobília pra lá e pra cá, já consertou eletrodoméstico, ao menos já desentupiu a porra de um ralo na tua vida? Pois é, mas é uma gracinha essa dona. É, porque existem outros trabalhos que podem ser feitos por mulheres em obras, né? Eu tenho um amigo que é engenheiro, que as empresas contratam grupos de mulheres especializadas em pintura, em serviços de acabamento, de assentar piso, que são serviços que são muito mais bem feitos por mulheres, que não precisam empregar a força física e tal, né? Eu quero saber com que critérios objetivos tu tá afirmando que serviço de acabamento é, abre aspas, muito mais bem feito por mulheres, fecha aspas. Mas eu particularmente não tenho problema algum se isso for verdade. Muito embora eu sei que tu tirou essa inferência do próprio rabo mesmo. Assim, então seu argumento também é meio defasado nesse sentido, achando que pra ser alguma coisa a gente tem que ter força física e carregar saco de cimento, tá ligado? Você nunca carregou um saco de cimento e fica falando uns negócios desses. Como a realidade está limitada para ti ao teu mundinho cor-de-rosa, no conforto do ar-condicionado, aos grupinhos de estudos feministas na faculdade de marxismo... eu digo, na faculdade de ciências humanas, as possíveis e prováveis baladinhas que tu frequenta, você não se dá conta de que serviço braçal não se limita a, abre aspas, carregar cimento, fecha aspas, e que existem atividades das quais, se os homens abdicarem, se recusarem a fazer, entenda isso, dona, ninguém mais o fará. Oi, gracinha. Quem você acha que está nas caldeiras? Quem você acha que está nas fornalhas, nas mineradoras, nas minas de carvão, inalando enxofre, o diabo a quatro?
Quem tá limpando as valas? Quem tá pavimentando as estradas? Quem tá consertando pontes? Quem tá fazendo manutenção de rede elétrica? Quem tá edificando um arranha-céu em cima de um andaime? Quem tá metido debaixo de um caminhão fazendo reparo mecânico? Se essa turminha toda aí, dona, decidir parar para colocar o experimento da tal igualdade à prova, quem vai fazer o serviço por eles, gracinha? Você? Tuas irmãs de ideologia? Não fode, porra. E falando em engenheiro e falando em obra, me vai refletir um pouco também sobre como tem pouca mulher engenheira, né, assim, nos campos de trabalho, assim, se a gente for ver em obra e tal, essas coisas, tem mais homem do que mulher. Mas assim, vocês já pararam pra pensar que quando a gente é criança, enquanto os meninos estão crescendo, brincando de carrinho, brincando com os brinquedos de montar umas coisas, uns legais, uns brinquedos mais criativos, de estratégia e tal, não sei o que, geralmente dão boneca pra menina? Geralmente dão fogãozinho pra menina, panelinha pra menina, bonequinha pra menina. A menina já cresce, né, com aquele fardo de que ela precisa seguir um padrão feminino e que o menino é estimulado a pensar diferente e que na vida inteira, durante a escola dela, ela vai ser frisada a ideia de que homem tem mais facilidade com matemática, mulher tem mais facilidade com humanas, e não é bem assim. Ah, não é bem assim? Dona, qual é a faculdade que tu tá cursando? Aliás, qual é a faculdade que todas as tuas conhecidas feministas estão cursando? Tua alegação já termina aqui, dona. Isso tudo é instaurado desde o nosso nascimento. A coisa, né, culturalmente de crescer e se tornar uma mulher, né, para a sociedade. E óbvio que isso reflete também as nossas escolhas profissionais. O apelo à teoria de gênero. Vamos lá. A teoria de gênero, ela é, na melhor das hipóteses, uma farsa anticientífica, um estelionato político. Ela foi uma ideologia encomendada por elites políticas e organizações internacionais para desconstruir a identidade humana, para atomizar os indivíduos humanos na sociedade, e ela mesma não duraria 5 minutos a um escrutínio filosófico de alto nível. Mas simplesmente eu dizer que ela é uma farsa não prova que é uma farsa. Então eu já reitero que eu já discuti sobre ela em vídeos anteriores. Apenas procurem e não torrem o meu saco. E aí eles ficam argumentando também como é que a gente luta, né? Querem dar palpite em tudo, dão palpite na nossa vida, dão palpite no nosso corpo e querem dar palpite na nossa luta. Ficam falando, como é que vocês querem respeito se vocês estão tirando a roupa na rua? Então, cara, assim, não é toda feminista que tira a roupa na rua. Se a menina quer tirar a roupa na rua, se ela quer se manifestar do jeito dela, isso aí é problema dela. Se é a forma dessa forma, se é uma forma dela chamar a atenção dessa forma, se é uma forma dela expressar a opressão que ela sente dessa forma, eu não tô aqui pra julgar a mina. E muito menos você, cara. Pera lá, dona. Eu tô aqui pra julgar sim. Eu tenho meus critérios de gente sadia, gente doente, gente pacífica e gente perigosa. Se você quer cercear isso, se você quer furar os meus olhos, você é uma totalitária. Vamos lá, dona. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos numa calçada e eu abaixasse minhas calças e ficasse girando a minha tromba, feito um helicóptero na tua direção, você vai usar os teus critérios de julgamento para julgar isso perturbador. E vai querer não só se afastar de mim, como você vai querer chamar a polícia, que eu sei. Vamos lá, se você, né, você, homem aí, você, quiser tirar a sua camisa na rua e andar, é de boas, né? Agora, a mulher tirar uma camisa na rua e andar é atentado ao pudor, né? O nosso mamilo, ele é imoral, o seu é normal. Você nunca parou pra pensar nisso? Você nunca parou pra pensar na hipótese de que é pelo mesmo motivo de que se você na rua, de repente se apoia com o rosto no meu peito, eu vou te acolher e eu vou partir do pressuposto que você tá fragilizada com algo. Nada, absolutamente nada de mal vai te acontecer. Mas se eu, esse cidadãozinho, esse brasileirinho aqui de merda, se eu cair de cara nos teus seios alegando que eu quero aconchego, você vai gritar, eu vou ter que fugir de uma horda de 50 negros da sociedade machista, patriarcal, eu vou ter que fugir de 50 agentes da cultura do estupro que vão me quebrar na porrada. E se eu sobreviver, eu vou ser preso por assédio sexual. A diferença é essa, minha filha. É pelo mesmo motivo que quando você toca nos meus peitos, nada acontece. Quando eu toco nos teus peitos, é prisão por assédio sexual. Você, revolucionária, você está invertendo a narrativa para variar. É a inversão revolucionária mesmo. É inversão, no caso, inversão do sujeito-objeto. O seio feminino, ele tem propriedade erótica.
praticamente todo o corpo feminino tem propriedade erótica, porque a fêmea humana é um ser estético, meu Deus do céu. Já o contrário não pode ser dito do homem. O homem não é um ser estético. Ele é, na melhor das hipóteses do seu potencial físico, um ser atlético. O corpo masculino não tem propriedade erótica ou sugestão erótica alguma, fora a própria tromba dele. Essa coisa de ficar opinando no corpo da mina, de ficar sexualizando o corpo da mina, assim, é tudo fruto de uma coisa doentia. Existe uma relação aqui. A mulher, ela é o objeto de desejo. O homem é o sujeito que deseja. Se você não consegue estabelecer uma correlação aqui de sujeito e objeto, eu prometo que eu coloco aqui no link um anexo de artigos só a respeito do hormônio testosterona, para você estudar um pouquinho e entender por que aquele garotinho estudioso da 7ª série te olhava de um jeito que te incomodava e não parava de olhar para você. Ou porque você, em plena normalidade da vida, é cantada na rua constantemente e o homem, em plena normalidade da vida, é absolutamente invisível, sem antes ostentar alguma forma de destaque social ou poder financeiro, porra. E vocês ficam reclamando, pegando em coisinhas pequenas, vocês não conseguem ouvir as minas, vocês não conseguem entender o que a gente tá querendo passar pra vocês. Ouvir as minas é a puta que pariu, porra. A única coisa que vocês sabem fazer é reclamar, 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 destruir, destruir, destruir. Vocês não constroem nada, porra. Vocês não arrumam nem a porra da casa de vocês, nem a vizinhança, nem o bairro. E vocês se acham habilitados a mudar o mundo, meu Deus do céu. E eu vou te falar uma coisa. Se você acha que a nossa geração tá chata, se você acha que tá tendo muito mimimi, aguarde as nossas filhas. As tuas filhas, minha filha, elas serão propriedade dos islâmicos, porra. Acorda, mulher. Caralho, tu faz ideia do que tu tá dizendo e do quão inesperado pra ti é o futuro que te espera, mulher. Você é completamente ignorante ao conflito civilizacional que nós, nesse momento, estamos travando, caralho. Você está imersa num mundinho cor-de-rosa, num mundinho de posso tudo, girl power, basta me curvar o Estado que ele me dá tudo e nada vai me acontecer. Você está completamente perdida, dona. Você tem noção do que está acontecendo nesse momento na Europa, no seu paraíso feminista, dona? Pois eu vou explicar o que acontece de uma forma bem breve, porque eu acho tua credulidade, ou burrice criminosa, vai saber. Eu acho essa tua credulidade uma gracinha. Você tem de um lado uma civilização morta espiritualmente, que renegou suas tradições morais e espirituais, que foi traída por sua elite política, que foi esterilizada psicologicamente, que não tem algo pelo que lutar, não tem nada pelo que lutar, foi uma merda de um estado de bem-estar social falido, que odeia a si mesma e está ensinando aos seus próprios filhos como política de Estado que eles são os culpados pelos males e injustiças da humanidade, que eles têm que odiar a si mesmos enquanto povo, seu próprio legado enquanto povo, e pelos supostos, abre aspas, males do passado, fecha aspas, eles precisam aceitar serem dominados, castrados, colonizados pelos tais povos oprimidos. Do outro lado, você tem uma horda de selvagens, de apaixonados, eufóricos, loucos, dispostos a matar e morrer em nome da fé na transcendência, em nome da fé no infinito. Uma turma que não consegue, eles não estabelecem uma barreira entre religião e poder secular. Eles não estabelecem uma barreira entre poder espiritual e poder secular. Pois a sua religião ela é agregada a um esquema de poder político totalitário. Eles estão lá defendendo a sua fé com afinco. O que é direito deles, por sinal. Eles estão impondo essa fé como política de Estado, na forma da lei Sharia, o que não é direito deles, mas eles estão fazendo. Estão decretando morte à civilização que os acolheu de bom grado. O lado morto espiritualmente, dona, tem 1,5 filhos na média. O lado louco, selvagem, eufórico e apaixonado tem no mínimo 4. Eu quero ver como tu vai ter a coragem de olhar na cara das tuas filhas e netas e assumir que esse teu ódio anticivilizacional foi responsável pelo destino de mazelas delas. Quando você tiver que olhar na cara das tuas netas e dizer que foi a culpada delas viverem como incubadoras vivas empacotadas num véu preto, vulgarmente conhecido como burca. Mas relaxa. Se você for uma ladyzinha, se você parar pra pensar na merda anticivilizacional e anti-humana que propaga,
parar pra pensar com paz de consciência mesmo e voltar atrás, se arrepender, eu prometo que sujeitos como eu vão evitar que a selvageria tome posse das suas filhas e netas. Gareth, capiche? Mas agora, continua com essas merda, continua fomentando lixo anticivilizacional, que a gente vai tocar o foda-se. E aí vocês vão conhecer de fato o que é opressão. Você, mulher ocidental, você definitivamente não sabe o que é opressão. E Deus queira que nunca tenha que saber.